Seja bem-vindo ao canal Psicologia Explicada. Aqui a proposta é tornar os conceitos da psicologia mais claros, simples e próximos da sua realidade. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o condicionamento reflexo, também conhecido como comportamento respondente. Ao longo da nossa conversa, vamos explorar temas como o emparelhamento de estímulos, a latência, a magnitude, a extinção, o condicionamento de primeira e segunda ordem, os diferentes tipos de condicionamento, a generalização pavloviana, a discriminação pavloviana, o processo de extinção, o contracondicionamento e também as combinações de estímulos dentro do condicionamento reflexo. Tudo isso de forma fluida com exemplos que fazem parte do nosso cotidiano, para que você entenda de maneira fácil como esses processos acontecem. Então, se você está estudando psicologia ou apenas tem curiosidade sobre como os reflexos condicionados funcionam, fica comigo, porque esse conteúdo foi feito para você. O condicionamento reflexo, também chamado de condicionamento pavloviano, clássico ou respondente, é um processo por meio do qual um estímulo inicialmente neutro passa a provocar uma resposta reflexa após ter sido repetidamente emparelhado com um estímulo que já elicia essa resposta de forma natural. Ou seja, trata-se de uma forma de aprendizagem na qual o organismo começa a responder a estímulos novos com comportamentos que antes ocorriam apenas diante de estímulos biologicamente relevantes. Esse tipo de comportamento é chamado de reflexo e obedece a uma relação estímulo-resposta, ou seja, sempre que um determinado estímulo aparece, ele provoca automaticamente uma resposta. Existem dois tipos de reflexos: os reflexos incondicionados, que não exigem aprendizagem e são herdados ao longo da evolução da espécie, como salivar ao sentir cheiro de comida ou dilatar a pupila quando a luz incide nos olhos. Isso implica que o condicionamento reflexo depende de emparelhamentos entre estímulos para que novas associações sejam formadas. Por exemplo, se uma pessoa sempre ouve o barulho do portão quando chega alguém querido, como a mãe voltando do trabalho, com o tempo esse som, que antes era neutro, passa a provocar reações emocionais positivas, mesmo sem que a mãe apareça. Nesse processo, o som do portão, que era um estímulo neutro, transforma-se em estímulo condicionado, e a reação afetiva, que era provocada pela presença da mãe, passa a ocorrer também diante do som do portão. Esse é o princípio básico do experimento de Pavlov, que ao emparelhar o som de um sino com a entrega de comida a um cão, observou que após várias repetições, o cão começava a salivar apenas com o som, mesmo que o alimento não fosse apresentado. O estímulo sonoro, que inicialmente era neutro, tornou-se um estímulo condicionado, e a salivação passou a ser uma resposta condicionada. Em um experimento clássico conduzido por Arep, discípulo de Pavlov, foram realizados 50 emparelhamentos do som com a entrega do alimento, e os resultados mostraram que à medida que os emparelhamentos aumentavam, tanto a quantidade de saliva quanto a velocidade da resposta aumentavam, demonstrando a eficácia do condicionamento. No cotidiano, isso acontece quando alguém começa a sentir vontade de escovar os dentes apenas ao ouvir o som da torneira ou da escova sendo tirada do copo, porque esses estímulos foram repetidamente associados à ação de escovar. Outro exemplo é sentir desconforto ao ouvir o tom de uma mensagem no celular depois de passar por uma situação traumática que envolveu aquele som, como uma demissão ou o término de um relacionamento por mensagem. A aprendizagem, nesse caso, não depende de reforço voluntário, como acontece nos comportamentos operantes, mas sim da simples associação repetida entre estímulos. E vale destacar que esse tipo de comportamento ocorre mesmo sem que o sujeito tenha consciência dessa associação. É automático, involuntário e muitas vezes inevitável. Já os esquemas concorrentes dizem respeito a situações em que dois ou mais esquemas de reforçamento estão disponíveis ao mesmo tempo, mas em comportamentos diferentes, e o indivíduo precisa escolher entre eles. Um exemplo cotidiano seria quando uma pessoa decide entre continuar assistindo a um vídeo interessante no YouTube ou responder mensagens no WhatsApp. Ambos os comportamentos são reforçados de formas diferentes. O vídeo oferece entretenimento e aprendizado, enquanto o WhatsApp oferece conexão social. O comportamento que recebe o reforço mais imediato ou mais valioso tende a ser mais frequente. Essa escolha é constante na nossa vida, como quando escolhemos entre fazer exercício ou continuar deitados, estudar ou assistir série, comer saudável ou pedir fast food. Cada alternativa tem consequências reforçadoras distintas, e a nossa escolha depende de como esses reforços estão organizados. Portanto, entender o condicionamento reflexo e os esquemas concorrentes nos permite compreender como aprendemos a reagir a estímulos de maneira aparentemente automática e como
Tomamos decisões comportamentais quando há mais de uma possibilidade de ação, sendo essas decisões moldadas pelas consequências reforçadoras disponíveis no ambiente. Dando continuidade ao aprofundar o estudo do condicionamento pavloviano, observa-se que o processo de emparelhamento entre estímulos segue um padrão que pode ser compreendido a partir do paradigma pavloviano clássico, no qual dois estímulos eliciadores S1 e S2 são apresentados juntos repetidamente e, com o tempo, S1 passa a controlar a resposta que antes era exclusivamente eliciada por S2. Esse processo leva à formação de uma nova resposta, a CR, que é evocada por S1 mesmo na ausência de S2, sendo esse um fenômeno chamado de substituição de estímulos. A simplicidade e generalidade desse princípio o tornam útil para explicar uma grande variedade de comportamentos humanos e não humanos, como, por exemplo, começar a sentir taquicardia só de ver uma ambulância após ter vivido uma situação traumática associada a ela, mesmo sem ouvir a sirene ou estar diante do evento em si. No entanto, é importante compreender que a resposta condicionada, embora parecida com a resposta incondicionada, não é idêntica. No condicionamento pavloviano, emparelhamento de estímulos e substituição de estímulos são fenômenos distintos. O emparelhamento é o caminho, é o processo em que dois estímulos são apresentados juntos repetidamente. Já a substituição é o resultado. Depois de vários emparelhamentos, o estímulo que antes era neutro passa a provocar a resposta por conta própria. Enquanto o emparelhamento representa a fase de aprendizagem, a substituição mostra que a aprendizagem foi consolidada. A magnitude e a composição da CR podem ser menores e a latência, ou seja, o tempo que leva para a resposta ocorrer após o estímulo, geralmente é maior. Por isso, embora Pavlov tenha considerado as respostas condicionadas e incondicionadas como funcionalmente equivalentes, estudos posteriores mostraram que existem diferenças relevantes, tanto em intensidade quanto em duração. Em termos práticos, isso significa que mesmo que alguém aprenda a ter uma reação emocional diante de um cheiro ou de uma palavra associada a uma lembrança forte, essa reação tende a ser mais fraca e mais demorada do que a reação original diante do evento real. Além disso, o condicionamento não exige que o estímulo original seja neutro, embora isso seja preferível para facilitar o controle experimental. O estudo de Long em 1941, por exemplo, demonstrou que um tom que provocava piscadas passou a controlar essa resposta após ser emparelhado com um flash de luz, indicando que mesmo estímulos que já eliciam alguma resposta podem ser envolvidos no processo de condicionamento. Quando se avança no entendimento, entra-se no campo do condicionamento de segunda ordem, no qual um estímulo condicionado já estabelecido, como um tom associado à comida, é utilizado como base para condicionar um novo estímulo, como a luz de um quadrado preto. Nesse caso, o novo estímulo nunca é emparelhado diretamente com o alimento, mas adquire a capacidade de eliciar uma resposta condicionada por ter sido associado ao tom, que já era um estímulo condicionado. Assim, S3 passa a produzir uma nova resposta, CR, mesmo sem ter sido emparelhado com o estímulo incondicionado original. Essa CR tende a ter magnitude menor, latência maior e duração mais curta, e pode ocorrer de forma mais variável. No condicionamento pavloviano, magnitude e latência são formas de medir a resposta condicionada. Magnitude é a intensidade da resposta. Por exemplo, quanto de saliva o cachorro produz ao ouvir o sino. Latência é o tempo que leva para a resposta começar após a apresentação do estímulo. Quanto mais rápido a resposta surge, menor a latência. Enquanto a magnitude indica o quanto a resposta é forte, a latência mostra o quão rápido ela acontece. A duração é o tempo total que a resposta permanece ativa após começar, ou seja, uma vez que a resposta inicia, quanto tempo ela dura. Por exemplo, se o estímulo é um sino e a resposta é a salivação, a duração seria o período que o cachorro continua salivando depois de começar. Enquanto a latência indica em quanto tempo a resposta começa, e a magnitude mostra o quanto a resposta é intensa, a duração mostra por quanto tempo ela continua acontecendo. A teoria do condicionamento de segunda ordem também ajuda a entender a linguagem, já que muitas palavras e símbolos adquirem significados e evocam respostas por meio de associações indiretas e sucessivas. Por outro lado, existe também o pré-condicionamento sensorial, que ocorre quando dois estímulos neutros são emparelhados entre si antes que qualquer um deles seja associado a uma resposta significativa. Por exemplo, se uma pessoa ouve sempre o som de uma sineta logo após um tom, e depois o tom é associado a um choque, ela pode passar a reagir também à sineta, mesmo que a sineta nunca tenha sido diretamente associada ao choque.
Isso mostra que o aprendizado pode ocorrer mesmo de forma antecipada, a partir da relação entre estímulos ainda neutros. Mas há um problema que deve ser considerado: o estímulo condicionado original pode perder sua efetividade se for apresentado muitas vezes sem um reforço, o que reduz sua capacidade de provocar a resposta. Portanto, o tempo e a ordem em que os estímulos são apresentados são fundamentais para o sucesso do condicionamento. O tom que era eficaz no início pode se tornar irrelevante se for repetido muitas vezes sem o choque, e a sineta, que estava sendo associada ao tom, pode não adquirir propriedades condicionadas se esse emparelhamento ocorrer enquanto o tom já está perdendo força. Em termos do cotidiano, isso explica por que certos sons, cheiros ou expressões deixam de provocar reações com o tempo, mesmo que tenham sido inicialmente impactantes. Por exemplo, ouvir o alarme do celular pode causar ansiedade se a pessoa o associa a uma rotina estressante, mas com o tempo, se esse alarme for acionado em contextos neutros ou positivos, sua capacidade de provocar ansiedade diminui. Compreender essas nuances é essencial para aplicar os princípios do condicionamento respondente de forma precisa em contextos clínicos, educacionais e até publicitários, em que estímulos são cuidadosamente escolhidos para gerar reações emocionais, comportamentais ou fisiológicas específicas. Aprofundando agora no condicionamento de ordem superior, entendemos que após um estímulo neutro ser emparelhado com um estímulo incondicionado e adquirir o status de estímulo condicionado, ele pode passar a funcionar como base para novos emparelhamentos, transformando outros estímulos em condicionados também. Esse processo é chamado de condicionamento de segunda, terceira ou até quarta ordem, embora a eficácia diminua consideravelmente a partir da terceira, sendo improvável atingir uma quarta ordem com resposta observável. A lógica é que a cada novo nível, a força da resposta condicionada vai enfraquecendo, ou seja, o CS1 nunca será tão eficaz quanto o estímulo incondicionado original, e o CS3 tende a provocar uma resposta muito mais fraca. Para ilustrar de forma aplicada, imagine uma criança que sofre uma punição física sempre que um adulto levanta a mão. Esse gesto da mão inicialmente é neutro, mas ao ser emparelhado com a dor do tapa, ele passa a provocar medo e choro. Esse é o primeiro nível. Em seguida, se um não é dito imediatamente antes da mão ser levantada, a palavra não pode passar a gerar a mesma reação emocional. Mais adiante, se uma pessoa raspa a garganta antes de dizer não, esse gesto também poderá provocar medo, mesmo sem nunca ter sido associado diretamente à punição. Assim, pequenas pistas associadas em cadeia vão construindo reações condicionadas que, com o tempo, tornam-se automáticas e muitas vezes inconscientes. Como sentir-se desconfortável diante de pessoas que apenas lembram, mesmo que vagamente, uma figura ameaçadora do passado. Essa cadeia progressiva ajuda a explicar por que algumas reações emocionais, especialmente as de medo, ansiedade ou fobia, parecem exageradas ou desconectadas da situação presente, sendo fruto de condicionamentos cumulativos que não foram plenamente conscientes ao longo da vida. Além disso, é necessário compreender que os tipos de condicionamento variam de acordo com o tempo entre os estímulos. No condicionamento simultâneo, S1 e S2 ocorrem ao mesmo tempo, o que geralmente não é tão eficaz quanto outras formas. No tipo chamado atraso ou retardo, S1 começa antes de S2 e termina enquanto S2 ainda está acontecendo, e essa é uma das formas mais eficazes de estabelecer uma associação, especialmente se S1 for curto e anteceder S2 em cerca de meio segundo. No traço, S1 termina antes de S2 começar, o que exige que o organismo mantenha uma memória do primeiro estímulo, tornando o condicionamento mais difícil. Já no condicionamento retroativo ou reverso, S1 vem depois de S2, o que é altamente ineficaz, porque o estímulo condicionado chega depois do estímulo incondicionado, quebrando a lógica de antecipação que sustenta o condicionamento respondente. Para exemplificar, pense em uma campainha S1 que toca ao mesmo tempo que a comida S2 chega. O cão pode associar, mas essa associação é frágil. Já se a campainha toca um pouco antes da comida, e isso ocorre repetidamente, a campainha sozinha poderá causar salivação. Mas se a comida vem antes da campainha, o animal não terá como prever e, portanto, dificilmente desenvolverá associação. Outro ponto essencial é a consideração do tempo ideal entre S1 e S2, que costuma ser de aproximadamente meio segundo. Intervalos maiores ou menores podem enfraquecer o aprendizado. Também é importante considerar que certos reflexos são mais facilmente condicionáveis do que outros.
Respostas como salivação, ritmo cardíaco e respiração são mais facilmente controladas por estímulos condicionados, ao passo que atividades motoras voluntárias são muito mais difíceis de serem condicionadas via modelo pavloviano. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve medo diante de um pai severo e punitivo, ela pode generalizar essa resposta a figuras de autoridade que compartilhem características parecidas com o pai, como tom de voz, postura ou expressão facial. Assim, um chefe exigente, um professor rígido ou até um policial podem eliciar essa mesma resposta emocional, mesmo sem nunca terem agido de forma punitiva diretamente. Isso é chamado de generalização do estímulo, um mecanismo adaptativo, mas que pode gerar dificuldades se a resposta condicionada for disfuncional, como evitar todas as figuras de autoridade, desenvolver ansiedade crônica ou reagir com raiva injustificada. Esse tipo de generalização é comum em contextos de trauma, mas também pode ocorrer em experiências positivas, como associar conforto a uma música que tocava em momentos felizes e depois sentir bem-estar só de ouvi-la novamente em outro contexto. Portanto, entender o condicionamento pavloviano é essencial para decifrar muitas reações humanas que parecem involuntárias ou desproporcionais, mas que têm uma lógica histórica de associação entre estímulos e respostas que foram reforçadas com o tempo. Dando continuidade ao que vimos sobre o condicionamento respondente, é importante entender que as respostas condicionadas não permanecem estáveis para sempre. Quando um estímulo condicionado é apresentado repetidamente sem ser seguido pelo estímulo incondicionado, a tendência é que a resposta condicionada enfraqueça progressivamente até deixar de ocorrer. Esse fenômeno é chamado de extinção pavloviana. Por exemplo, se um cão aprendeu a salivar ao ouvir um sino porque o som sempre foi seguido de comida, mas depois passa a ouvir o sino várias vezes sem receber o alimento, com o tempo a salivação vai diminuindo até desaparecer. No cotidiano, isso acontece quando uma pessoa deixa de sentir ansiedade ao ouvir o toque de mensagem de um ex-namorado, depois de semanas ou meses recebendo aquele som em contextos neutros, sem nenhuma carga emocional negativa. Por outro lado, quando o objetivo é alterar a resposta emocional frente a um estímulo que ainda provoca desconforto, podemos usar o processo de contracondicionamento. Nessa técnica, ao invés de apenas expor o indivíduo ao estímulo condicionado sem o estímulo incondicionado, como acontece na extinção, o que se faz é apresentar esse estímulo condicionado de forma sistemática e controlada, mas agora emparelhado com um novo estímulo incondicionado que provoque uma resposta emocional positiva e incompatível com a anterior. Por exemplo, uma criança que tem medo de cachorro porque foi mordida pode ser exposta a cães dóceis enquanto brinca, recebe carinho ou consome um alimento que gosta muito. Assim, o estímulo que antes provocava medo passa a estar associado a sensações de prazer ou segurança. Isso é muito usado em terapias comportamentais para tratar fobias, traumas e reações emocionais desadaptativas. Por fim, é fundamental abordar a combinação de estímulos no condicionamento reflexo. Muitas vezes, 2 ou mais estímulos são apresentados juntos durante o processo de aprendizagem, formando o que chamamos de estímulos compostos. Quando isso acontece, nem sempre todos os estímulos presentes se tornam estímulos condicionados de maneira eficaz. Existe o fenômeno do sombreamento, no qual o estímulo mais forte ou mais saliente domina a aprendizagem e impede que o outro estímulo, mais fraco, adquira a capacidade de eliciar a resposta condicionada. Um exemplo simples seria o caso de um alarme sonoro e uma luz piscante sendo apresentados juntos antes de um choque elétrico. Se o som for muito mais intenso do que a luz, o organismo pode aprender a responder apenas ao som, ignorando a luz. Já o fenômeno do bloqueio ocorre quando um estímulo que já foi previamente condicionado impede que um novo estímulo, apresentado ao mesmo tempo, passe a controlar a resposta. Se um cão já aprendeu a salivar ao ouvir um sino, e depois o sino for apresentado junto com uma luz antes da comida, é provável que o cão continue respondendo apenas ao sino, bloqueando o condicionamento da luz. Esses fenômenos mostram que não basta apresentar estímulos juntos para que todos eles adquiram controle sobre o comportamento. O organismo prioriza estímulos com maior relevância ou histórico de aprendizagem, o que reforça a ideia de que o condicionamento reflexo é um processo dinâmico, influenciado pela história prévia do indivíduo e pelas características dos estímulos envolvidos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre psicologia de forma clara e aplicada ao seu dia a dia, se inscreva no canal e ative as notificações.
Compartilhe esse vídeo com quem também possa se interessar. Aproveite para deixar seu comentário dizendo o que achou do tema ou sugerindo outros assuntos que você gostaria de ver por aqui. Sua participação é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos que façam sentido para você.